Olá, eu sou a professora Alcieros do GESP e vou apresentar para vocês hoje um mapa mental dos estudos epidemiológicos. A classificação dos estudos epidemiológicos pode ser feita da seguinte forma. Então, os estudos podem ser classificados quanto a primeira classificação, propósito geral, papel do investigador, unidade de observação, temporalidade e ainda essa temporalidade ela pode ser classificada quanto a direção temporal. Vamos ver cada um desses, quais os estudos estão classificados aí. Então, primeiro, quanto ao propósito geral, os estudos podem ser classificados como estudos descritivos e estudos analíticos. Dentre os estudos descritivos, nós vamos encontrar os estudos transversal e ecológico. Dentre os estudos analíticos, nós vamos encontrar os desenhos de pesquisa, de ensaio clínico, coorte e caso controle. Então, nós vimos aí a classificação quanto ao propósito geral. A nossa próxima classificação será quanto ao papel do investigador. Então, esse investigador, ele se posiciona de tal forma que os estudos podem ser observacionais, onde ele só observa, ou experimentais. Nos experimentais, vai haver a intervenção do pesquisador. Os estudos observacionais epidemiológicos desenvolvidos são os estudos transversais, ecológico, coorte e caso controle. Então, esses estudos, eles são estudos em que não há interferência do pesquisador. Já como estudos experimentais, nós vamos ter aí um único representante, que é o ensaio clínico, ou também chamado ensaio clínico randomizado. Então, nós vimos aí mais um tipo de classificação, que foi quanto ao papel do investigador. A próxima classificação é quanto à unidade de observação. Então, quanto à unidade, os estudos podem ser estudos individuados, onde o enfoque é nos indivíduos, ou estudos agregados, onde são analisados a partir de médias, proporções, ou seja, de um conjunto agregado. Os estudos individuados que temos disponíveis são os estudos transversal, caso controle, coorte e ensaio clínico. E o nosso único representante dos estudos aí considerados agregados é o estudo ecológico. Então, nós vimos aí a classificação quanto à unidade de observação. A próxima classificação é quanto à temporalidade. Então, eles podem ser transversais ou longitudinais. Os estudos transversais são os estudos que eles são feitos num único momento do tempo. E os estudos longitudinais são os estudos em que há um acompanhamento das pessoas. Como desenhos de pesquisa transversais, nós vamos encontrar os desenhos transversal e ecológico. E completando aí mais um pouco, o desenho de estudo ecológico, a partir dessa classificação que nós vimos, vamos ver como ele se classifica, assim como o transversal.
Então, o desenho ecológico, ele é um estudo descritivo, observacional, agregado, um único representante agregado e transversal. O desenho de estudo transversal, ele vai então ser classificado considerando todos os critérios que nós vimos. Um estudo descritivo, observacional, individuado e transversal. Observem que a única diferença do desenho transversal para o ecológico é que o ecológico é agregado e o transversal é individuado, ambos sendo estudos descritivos, observacionais e transversais. Ainda nós estamos na classificação quanto à temporalidade e nós vimos os desenhos transversais e vamos ver agora os longitudinais. Então, como representantes longitudinais, nós vamos ter o ensaio clínico, o estudo de coorte e o estudo de caso-controle. A nossa próxima classificação, ela vai se enquadrar e ser válida para os estudos longitudinais. Então, os estudos longitudinais, eles podem ser classificados quanto à direção temporal. Então, esses desenhos que nós acabamos de ver, os três, ensaio clínico, coorte e caso-controle, eles vão se dividir em desenhos prospectivos e ou retrospectivos, ou prospectivos ou retrospectivos. Então, dos três aí que nós vimos, vamos ver então quem são os desenhos prospectivos. Então, nós temos o ensaio clínico prospectivo e o estudo de coorte também prospectivos. São estudos longitudinais que eles partem da causa em direção ao efeito. Então, eles seguem a ordem cronológica normal dos eventos, ou seja, primeiro há a exposição para depois haver doença. Então, os dois representantes, ensaio clínico e coorte. O desenho, então, como são aí classificados em relação a todos os tipos, o ensaio clínico. Então, ele é um estudo analítico, experimental, o nosso único experimental, individuado, longitudinal e prospectivo. O próximo, também representante dos desenhos prospectivos, o estudo de coorte, é um estudo analítico, observacional, individuado, longitudinal e prospectivo. Então, observem que a única diferença do desenho de coorte para o ensaio clínico é que o coorte é observacional e o ensaio clínico é um desenho experimental. Então, continuando a nossa classificação dos desenhos de pesquisa, nós vimos os desenhos prospectivos e entre os retrospectivos, nós vamos ter aí apenas um representante, que é o caso-controle. Então, o desenho de estudo caso-controle, ele se classifica como um desenho analítico, observacional, individuado, longitudinal e retrospectivo. Vocês vão observar que a única diferença do caso-controle para o coorte é que o caso-controle é retrospectivo, ou seja, ele segue a ordem inversa dos fenômenos, como eles acontecem. Então, ele parte da doença e vai em busca dos efeitos. Então, com toda essa explicação, com esse mapa mental, vocês visualizaram os desenhos de estudos epidemiológicos.